E aí, bora esculpir? No vídeo de hoje eu vou trabalhar um pouquinho aqui nessa escultura, que ela já tem um certo tempo que eu comecei ela, acredito que uns 3 meses mais ou menos. Uma coisa que é muito comum quando você está fazendo escultura, se você tem um espaço, né? Se você tem material suficiente para fazer isso, é você estar sempre trabalhando em mais de uma escultura ao mesmo tempo, tá? Se você viu, não sei se foi o último vídeo ou o penúltimo vídeo, tem um dos vídeos que eu coloquei agora, eu falo sobre a técnica do fresh eye, que é você nada mais, nada menos do que passar um tempo sem olhar para o que você está fazendo, porque o cérebro da gente ele cansa de ficar vendo sempre essas mesmas informações. E aí chega um tempo que a gente para de conseguir ver com clareza o que está sendo feito. E aí a gente se acostuma com os erros e não consegue mais julgar de forma correta e assim, consequentemente, ter um resultado melhor na escultura. Então, uma coisa que eu sempre faço nas peças que são autorais, essa é uma peça autoral. Se você não sabe o que é uma peça autoral, é uma peça que ela vem dos meus pensamentos, tal, processo artístico, e ela não é uma encomenda. Então eu tenho um tempo que eu quiser para poder estar fazendo essa peça. E aí quando eu faço esculturas assim, eu gosto de passar alguns meses antes de terminar essa peça, certo? Eu começo ela. Se eu quisesse fazer direto, dava para fazer uma peça dessa em um dia, 2 dias no máximo, tá? Mas ela com certeza teria muitos erros que iriam passar despercebidos no momento para mim. E como eu disponho desse tempo, eu deixo ela parada, só cubro com um saco, com um pano e deixo ela no cantinho aqui no ateliê. E aí, depois de um bom tempo, eu vou e volto a olhar para essa escultura. E quando eu faço isso, eu consigo ter um olhar que eu não tinha antes, por estar ali preso, fazendo aquela peça por várias horas e tal, e meu cérebro acabar cansando por conta disso. Então, quando eu chego nesse momento aqui, eu já estabeleci bem a questão de proporção, já estabeleci bem a questão de simetria, de grandes volumes, tá? Mas, por exemplo, o que é um grande volume? Esse volume aqui de um peitoral, por exemplo, tá? Os ombros aqui, ó, a largura dos ombros. Esse aqui eu vou aumentar um pouquinho mais, certo? Então, depois que eu estabeleço isso, eu consigo trabalhar em uma área só. Por exemplo, aqui nesse vídeo hoje, eu vou trabalhar só nessa parte de cima, tá? Tanto aqui na lateral, como na parte das costas, certo? Ao invés de ficar vindo de cima a baixo o tempo todo. Quando eu estou no começo da escultura, eu faço esse processo de ver de cima para baixo, tá? Trabalhando nisso todo o tempo, certo? Então aqui vão ter muitas áreas que eu não percebi que estava errada, certo? E aí agora eu consigo vir tranquilamente, com calma e consertar isso. Essa forma de trabalhar, ela é bem bacana, tá? Para mim é uma das maiores diferenças em você ter uma boa escultura e uma escultura que não tá legal, certo? Porque quando você tenta fazer as coisas com pouco tempo, a probabilidade de não sair bem feito não é alta, né? Quando faz as coisas na pressa não sai tão legal. Lógico, vão ter coisas que saem muito bem. A criatividade, ela é bem aplicada quando você tem pouco tempo, tá? Quando você tem pouco tempo para poder definir algo. E aí você consegue usar esse senso de urgência, né? Com a sua criatividade, você resolver aquela situação, aquele problema. Isso faz com que você tenha um bom resultado. Mas, na maioria das vezes, você precisa de mais tempo, né? E para você conseguir resolver algo numa quantidade de tempo menor, você precisa ter praticado, né?
Então aí entra no seu processo para se tornar um escultor profissional, ou mesmo alguém que só faz por hobby, mas que quer ter uma qualidade melhor no trabalho, é aí que entra você ter algumas peças onde você vai poder dedicar esse tempo. Aqui eu estou afundando mais essa conexão que a gente vai ter aqui, ó, do peitoral com o ombro. Isso aqui tem que ser bem mais baixo, certo? É muito importante isso aqui. Senão toda essa área ela é comprometida. O que é que eu faço? Ó? Vou daqui apenas os dedos e vou colocando mais massa, tá? Colocar mais volume aqui, ó, na lateral dos braços. O erro muito comum que acontece é ficar um buraco aqui na parte do meio. E aí isso compromete toda essa sua visão aqui do torso. Tá? Vou colocar mais aqui na lateral, aqui no braquial. Então esse é o momento onde eu vou olhando o todo na minha escultura, tá? Aqui no vídeo eu estou usando uma base giratória, que ela é chamada de Lazy Susan ou bailarina, por quem é da área de confeitaria. Mas quando eu estou fazendo a minha escultura sem estar gravando, eu estou usando ela por conta da gravação, sou eu que fico me movendo ao redor da escultura, tá? Por que que eu faço isso, ao invés de utilizar uma peça que nem essa, que eu consigo girar facilmente? Porque além de estar girando, é mais fácil, se eu não tiver essa base giratória, é mais fácil eu estar me distanciando da escultura que eu estou fazendo. Tá? E eu preciso disso, porque escultura, no fim das contas, é a sua capacidade de observar. Você observar as coisas, observar detalhes e conseguir reproduzi-los, certo? Então, é aqui, ó, vou girando e adicionando. Lembra que isso é um objeto tridimensional. Um erro muito comum, tá? E eu cometi muito esse erro quando eu estava começando, era passar muito tempo olhando para uma escultura apenas de um ângulo. Tá aqui fazendo a escultura e tá com ela apenas nesse ângulo de frente. Isso não ajuda, tá? Por quê? Porque você está fazendo um objeto que ele é tridimensional. Então, se você está olhando só de um ângulo, aquele ângulo ele até vai funcionar, tá? Pode funcionar. Na maioria das vezes não. Mas o que vai acontecer é de sair errado, porque você precisa olhar dos outros ângulos para certificar que está saindo tudo certo. Então, vou cavar aqui o espaço que a gente tem entre as clavículas, vou deixar aqui um pouquinho mais fundo, ó, aqui também. O que eu estou fazendo? Eu diminuí mais esse peitoral dele, porque eu estava achando ele muito comprido. Tá? Eu estava achando ele muito comprido. E aí eu vim diminuir embaixo e agora estou diminuindo na parte de cima. Estou baixando um pouquinho essa parte aqui das clavículas, tá? E muitas vezes esse pouquinho é o que vai fazer a diferença no resultado final. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó, das clavículas, tá? Baixar um pouquinho aqui do ombro, vou colocar mais aqui. Vou deixar uma esfera aqui, tá? Vou deixar essa sensação de que tem uma esfera aqui para dar um aspecto mais ossudo, né? Deixar mais a estrutura óssea aparente aqui nessa região, tá? Porque essa figura, apesar de ela ser uma figura forte, porque ele vai ser um pescador, que ele vai estar carregando acho que uns 10 ou mais peixes. Ele é uma figura magra, mas ele é musculoso, tá? Ele vai ter um certo volume muscular. E principalmente na área dos braços, das mãos, que é uma área onde para essa figura, né, nos movimentos que você faz da pesca artesanal, você utiliza muito da força das mãos para puxar corda e tal. E aí as mãos elas precisam ser muito desenvolvidas em comparação ao resto do corpo. Tem que ser uma área bem trabalhada. Então aqui, ó, eu vou adicionar mais massa aqui no esternocleido. Adiciono mais massa aqui, ó.
Pedacinho pequeno, tá? Esse estágio é um estágio onde qualquer quantidade de massa, por menor que seja, ele vai fazer diferença. Vai fazer diferença no resultado. Só que lembra, isso daqui só entra em cena quando você já tem toda a parte de estrutura, toda a parte essencial desenvolvida. Se você não tiver toda a estrutura definida, resolvida, colocar mais detalhe, só vai piorar a sua escultura. Tá? Só vai piorar a sua escultura. Isso é um paralelo que eu gosto de fazer muito em relação à escultura com a vida, que é a questão de que a gente sempre escuta aquela frase, né? Os detalhes fazem a diferença. Só que assim, para os detalhes fazerem a diferença, o que vem antes dos detalhes, a base ali, o que é fundamental, ele precisa estar resolvido, ele precisa estar correto. Se não tiver correto, eu colocar mais detalhes, eu vou só transformar algo que não está legal em algo pior ainda. Tá? A escultura, ela mostra, ela joga isso na nossa cara quando a gente ignora esse princípio, né? Você já viu aquela frase de você voltar para os básicos? Eu uso muito isso na minha vida, de fazer o que é básico, fazer o básico bem feito, né? O simples, que é o mesmo caminho da maestria. É o que você faz quando você atinge o tão chamado, o tão temido platô. Você não sabe o que é platô? É quando você está desenvolvendo a sua habilidade, aqui no nosso caso, de fazer escultura, e aí você atinge um ponto onde você não consegue melhorar mais. Então você passa ali uma boa parte do seu tempo tentando melhorar, mas infelizmente não consegue. Então aí é quando você atinge um platô, certo? Você atinge um ponto onde você não consegue melhorar mais. E aí o que é que você faz, tá? Uma coisa que funciona muito comigo, eu uso isso para a vida toda, é focar nos básicos. Toda vez que eu me vejo preso num platô, isso já aconteceu comigo diversas vezes, tá? Na escultura, em diversas outras áreas também. Eu volto pro básico. Eu passo um tempo me dedicando apenas ao básico. Porque é como se você precisasse reaprender aquilo que você acha que sabe, tá? Sabe aquela frase que diz assim, só sei que nada sei? E é uma verdade. Quando você está aprendendo algo, no começo você acha fácil, você acha que consegue, você acha que não tem dificuldade, tá? Já aconteceu comigo, já vi isso acontecer com muitas pessoas também. É o efeito Dunning-Kruger que chama. E aí você, à medida que vai avançando, à medida que você vai aprendendo mais, você vai tendo a real noção da dimensão, da profundidade daquilo que você está aprendendo, né? No nosso caso, na escultura. E aí você começa a se perceber como muito distante de chegar naquele ponto que você achava que era fácil chegar quando você estava começando a aprender. Só que, ironicamente, você só percebeu o quanto isso que você quer aprender, que é, no nosso caso, a escultura, o quanto é profundo, o quanto existem infinitas coisas para a gente aprender e tal. E só que, ironicamente, quando você está nesse estágio, você chega num nível que poucas pessoas não conseguem fazer. Pra você ter ideia, eu conheço pessoas, conheço artistas que têm um trabalho assim incrível, trabalho assim, nossa, uma obra-prima. Tá? Só que o cara se acha tão ruim que ele não consegue colocar para fora, mostrar para o mundo a arte dele. Né? Infelizmente, tem muitos artistas aí que têm uma habilidade, né, de fazer a sua arte, seja de escultura, qualquer outra, mas acha que não é bom o suficiente para mostrar para o mundo esse trabalho.
Isso faz parte, isso desenvolve até várias outras coisas, como o síndrome do impostor, por exemplo. E assim, galera, é normal, tá? Eu já senti muito isso. Eu sinto ainda. Às vezes eu olho pro que eu tô fazendo e acho, nossa, isso aqui tá horrível, isso aqui não tá legal. Eu não sei como as pessoas não conseguem perceber o quanto que isso daqui tá ruim. Eu tenho esse tipo de pensamento. Só que ao mesmo tempo eu sei que é só um pensamento, tá? Eu paro, eu me pego pensando nisso, eu paro e digo pra mim mesmo, ah, cara, isso é só um pensamento. É só o meu pensamento. E não uso isso como motivo para parar. Tipo, fazer minha escultura e por conta disso não mostrar pro mundo, tá? Não postar nas minhas redes sociais e tal. Não vender meu trabalho, certo? Apesar de ter esse sentimento ainda, eu consigo não deixar ele me dominar, certo? E é bom você ter esse sentimento, tá? Porque assim, ó, a grande verdade, uma coisa assim, que quando eu entendi, ficou tranquilizou mais, né? Me deixou muito tranquilo, é que nada é só preto ou branco, tá? É preto e branco, é a dualidade. No nosso caso aqui da escultura, a gente precisa ter uma mentalidade de que a gente tem muito a aprender. Por um lado, a gente é aluno, tá? A gente é aluno. E no outro, quando a gente passa um tempo praticando isso, aprendendo e tal, a gente chega num nível de maestria. E você vai ter que conviver com esses dois sentimentos, né? Com essas duas linhas de pensamento pelo resto da sua vida. E se você ficar preso só em uma, não vai dar certo. Se eu olhar para o meu trabalho e achar que nunca tá bom, achar que eu tenho muito para aprender e até eu aprender o tanto que eu acho que eu tenho que aprender, eu não vou mostrar meu trabalho pro mundo, tá? Ou por outro lado, eu me considerar muito bom a ponto de que eu não tenho mais nada a aprender, se eu tiver qualquer um desses dois pensamentos enraizados aqui na minha cabeça, né, e ficar só em um, não vai dar certo, tá? Por um lado, eu nunca vou mostrar para o mundo o que eu faço, eu vou deixar de estar inspirando pessoas, tá? Imagina comigo, se eu achasse que meu trabalho não é bom o suficiente para eu postar numa rede social, imagina quantas pessoas eu deixaria de estar impactando por conta disso. Hoje eu consigo fazer com que muitas pessoas me usem ali como um exemplo, como uma inspiração, tá? Às vezes é alguma coisa que eu falo, pessoas com que eu nunca falei na vida, que chegam depois no meu Instagram, no meu WhatsApp, falando que aprenderam muito comigo, voltaram, começaram a esculpir depois que me viram fazendo, falando, entendeu? Imagina você, se você tá nesse ponto onde você não mostra seu trabalho, porque você tá começando agora, porque você não acha que seu trabalho tá bom. Imagina quantas pessoas você tá deixando de impactar para melhor por conta disso. Chega a ser até egoísta quando a gente pensa por esse lado, né? E para mim hoje é uma obrigação moral de eu estar mostrando isso, independente da minha opinião sobre o resultado que está a escultura ou não, tá? E aí eu até faço um convite aqui para você que se você faz escultura, não importa se você está começando agora, viu esse vídeo, caiu de paraquedas aqui e resolveu começar agora no mundo da escultura. Compartilha, coloca aí na sua rede social, se você gosta de usar a rede social, coloca aí que você está começando a fazer escultura, vai mostrando o seu processo, tá? Muitas pessoas que você nem imagina, vão usar você como inspiração para começar, tá? Você pode ter certeza disso. Ó, bem aqui eu tenho um formato, né, que acontece por conta do... Caramba, esqueci o nome, Serrate. Acho que é o Serrate. Me corrigir se eu estiver errado. Você nem precisa saber o nome dos músculos. Acho que é o Serrate. Bem aqui embaixo dele eu vou ter essa marcação. E aqui eu vou ter algumas costelas que vão ficar aparentes. Então eu venho aqui, ó. Vou colocar um pedacinho de massa assim.
Tenho que ver se ela tá descendo igual com as costelas que eu coloquei mais lá na frente, certo? Aqui, ó. Por que que isso vai acontecer? Porque esse braço, ele tá mais para frente. E esse ele vai estar mais para trás. Então eu vou ter mais volume aqui e aqui vai estar mais esticado. Tá? Aqui, ó. Aqui eu vou até colocar um pouquinho mais de volume. Tá muito baixo. Aqui também, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui vai ficar bem aparente essa parte aqui da escápula. Deixar aqui um pouquinho marcado também. Aqui eu vou botar estriação da musculatura. Aqui também, ó. Aqui, ó. Aqui eu vou deixar mais marcado, posterior do meu ombro. Aqui vou colocar mais, ó. Então aqui eu entro num processo onde em alguns pontos eu vou adicionando mais volume para criar essa separação entre uma forma e outra, tá? Que isso vai criar uma dinâmica entre os volumes, dando mais profundidade, dando mais projeção. Só que, claro, né, não é qualquer canto que a gente vai fazer isso. Tem que saber aonde vai colocar mais massa, tá bom? Já mais definido aqui, ó, a parte aqui da clavícula. Aqui nesse ponto. Aqui a gente vai ter uma espécie de quadradinho, que é o acrômio. Para isso, bora esculpir.